Olá, meu nome é João Eduardo Sales. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a insulinização no paciente com diabetes tipo 2. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E o que a gente pode entender de insulinização para diabetes do tipo 2? A insulinização do diabetes tipo 2, ela pode ser a qualquer momento da doença. Mas o último algoritmo da Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que, pelo menos nos pacientes que tenham glicada acima de 9 no momento do diagnóstico, ou aqueles pacientes que sejam hospitalizados, é importante que nós iniciemos a insulinização quanto antes, porque provavelmente para o paciente com glicada acima de 9, isso vai ser importante na tentativa de recuperar a célula beta, e para o paciente que está hospitalizado, é muito importante que ele mantenha um controle glicêmico adequado, e para isso a gente precisa da insulina. Então não é que a insulinização no paciente com diabetes tipo 2 é a última coisa a se fazer. Ela pode ser feita em qualquer estágio do tratamento. Essa também é a opinião da Associação de Endocrinologistas Clínicos Americanos, a ACE, que também no seu algoritmo de 2015 mostra que os pacientes com glicada acima de 9 que têm sintomas de falta de insulina, como perda de peso, poliúria, polidipsia, polifagia, também devem ser insulinizados e dessa maneira tentar recuperar a função de célula beta, o que vai com certeza acontecer. Também no algoritmo da American Diabetes Association, da Associação Americana de Diabetes, a insulina consta como a segunda opção, uma das segundas opções viáveis, e essa segunda opção ela é junto com outro medicamento injetável que é o GLP-1. Então, se nós tirarmos os medicamentos orais, vai nos restar o GLP-1 e a insulina. Qual deles a gente vai usar? Isso depende muito de cada paciente. É um paciente mais obeso, o GLP-1 pode ser uma opção. É um paciente menos obeso, que está com glicada acima de 9, com poliúria, polidipsia, a insulina pode ser uma opção. E no futuro a gente vai até contar com os análogos de GLP semanal, outra medicação que vai ser interessante, porque possivelmente a gente vai combinar os dois. Agora, será que insulinizar realmente recupera a célula beta? Vários trabalhos clínicos já mostraram isso, esse é apenas um deles, mostrando que, em vermelho, quando o paciente não estava insulinizado, a função de célula beta era pequena. Agora, depois da insulinização, um ano depois, em azul escuro, vejam como aumenta a função da célula beta, mostrando que o uso de insulina melhora a função de célula beta. Essa é outra meta-análise, essa mais recente, agora de 2013, mostrando exatamente que houve uma meta-análise tentando responder essa pergunta. Será que se eu insulinizar um paciente muito cedo, isso ajuda na recuperação de célula beta? Então foram analisados 7 trabalhos que tiveram como metodologia a seguinte história: vamos insulinizar o paciente assim que ele descobre o diabetes e vamos ver o que acontece com a função de célula beta e com a resistência insulínica. Muitas pessoas argumentam que o fato de você insulinizar o paciente aumentaria ainda mais a resistência insulínica, e esse trabalho tentou mostrar se é verdade ou não isso. Foram esses 7 trabalhos que os senhores estão vendo na tela, e esses 7 trabalhos tiveram essa mesma metodologia. E olha que interessante, na meta-análise, os pacientes melhoraram o Roma beta, ou seja, melhorou a função de insulina, e os pacientes melhoraram a resistência insulínica. Ou seja, o uso de insulina melhora tanto a função de célula beta, como também melhora a resistência insulínica. Então, dessa maneira, não tem problema, a gente pode insulinizar o paciente se necessário for, sem ter medo que isso vá levar a um paciente que não vá ter que usar insulina o resto da vida. Pode ser que ele não precise mesmo. Quais são os tipos de insulina que nós temos hoje no mercado? Nós temos as insulinas ultra rápidas, a Asparte, Glulisine e Lispro, que tem ação em 15 minutos e pico em 1 e 2 horas. Nós temos a insulina regular, essa fornecida pelo governo, é uma insulina humana regular, ou também conhecida como insulina rápida, início de ação de 30 a 60 minutos, com pico de 4 horas, de 2 a 4 horas. Nós temos a insulina NPH lenta, que é a insulina também humana, que tem um início de ação de 1 a 3 horas e pico por volta de 8 horas. Nós temos a insulina mais prolongada, que é a Detemir, a Glargina e a Degludeca,
que são insulinas de ação prolongada, elas não têm pico, começam a fazer efeito em 1 a 3 horas e continuam por 24 horas, sendo que a insulina degludeca é a que mais tem a meia-vida em relação à insulina glargina ou detemir. A insulina inalada chega em 2016, possivelmente, vai ser ultra rápida, e nós temos as pré-misturas. Pré-mistura de NPH com regular, que é 70-30, e pré-mistura de insulinas análogas, as insulinas mix, aonde a insulina asparte ou a lispro tem protamina e isso faz com que ela tenha duas velocidades, uma ultra rápida e uma mais prolongada. Então esses são os tipos de insulina que nós temos no mercado e com esse arsenal terapêutico fica mais tranquilo a gente usar no paciente com insulina. Quando é que a gente vai insulinizar então? Lembra, no começo do diabetes com glicada acima de 9. Durante o tratamento do diabetes, pacientes que já estejam usando antidiabéticos orais, tenham glicada acima de 8,5, ou tenham cetonúria na urina, ou tenham perda de peso, poliúria, polidípsia, polifagia, ou aquele paciente que tem uma glicemia de jejum sem diagnóstico prévio acima de 270. Caso seja um paciente que já esteja usando antidiabéticos orais, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter os antidiabéticos orais e nós vamos fazer uma dose de insulina NPH ou ultralenta, ou glargina, ou detemir, ou degludeca na hora dele dormir, ok? Bedtime, na hora de dormir. Quanto de insulina? 0,2 unidades por quilo de insulina à noite e eu tenho o objetivo somente de melhorar a glicemia de jejum. Então, num paciente de 70 quilos, eu começo com 14 unidades e vou aumentando de uma em uma ou de duas em duas unidades até ele atingir a glicemia de jejum por volta de 100 a 120. Isso é muito importante, não basta insulinizar, eu tenho que titular a dose, aumentar a dose para que a dose de insulina seja eficaz para diminuir a glicemia de jejum. Acordou com o jejum mais baixo? Ótimo, eu posso, com isso, os antidiabéticos orais vão fazer um efeito mais prolongado. Isso é o que a gente fala da insulinização mais básica do paciente com diabetes. O uso da NPH, ou da glargina, ou da detemir, ou da degludeca nesses pacientes. Como a maioria dos pacientes tem acesso à insulina NPH, nesse diapositivo a gente colocou a insulina NPH como exemplo, 0,2 unidades por quilo, aumentando a dose até atingir a glicemia de jejum adequada. Outra maneira que nós temos de insulinizar é checar se o paciente que você deu insulina bedtime à noite, se ele continua acordando bem. Ele continua acordando bem com a dose de 28 unidades que a gente deu para o nosso paciente. Mas, se ele estiver com a dose com o pré-jantar muito alto, ou seja, com a glicemia antes do jantar muito alta, o que é importante a gente fazer? Dar NPH também de manhã. Então a gente mantém a dose da noite, as 28 unidades, e dou uma dose de NPH para ele no período da manhã. Quanto? 0,2 unidades por quilo do paciente. Então aquele nosso paciente de 70 quilos, ele vai entrar com 14 unidades. E vai ficar com as 14? Não, eu preciso aumentando a dose até a glicemia antes do jantar ficar adequada. Então, não há mais uma obrigatoriedade de fazer 1/3 da insulina à noite e 2/3 de manhã. Alguns pacientes precisam mais de insulina à noite, outros pacientes precisam mais de insulina de dia. Então, não tem mais obrigatoriedade. O paciente pode perfeitamente, como o nosso paciente nesse caso, usar 28 unidades de manhã e 28 unidades à noite e 14 de manhã, sem nenhum tipo de problema, ok? Então, não obrigatoriamente tem que ser 2/3 de manhã e 1/3 à noite. Depois dessa fase, o que é importante a gente fazer? Manter a metformina. A gente não pode tirar a metformina do nosso paciente, salvo se ele tem um clearance menor que 30. Mas se ele tiver um clearance acima de 30, a gente mantém a dose da metformina porque isso é fundamental no requerimento de menor dose de insulina para o seu paciente. Terceiro passo, NPH à noite, NPH de dia, mantive a metformina. Qual o segundo passo? O terceiro passo agora, desculpe, analisar o pós-prandial. Será que o paciente depois da refeição, a glicemia dele está adequada ou está subindo muito?
E para isso, se ele estiver subindo muito, o que nós vamos fazer? Insulina NPH à noite, insulina NPH pela manhã, e se por acaso o café da manhã, por exemplo, estiver muito alto, insulina regular no café da manhã, você pode até fazer junto com a NPH ou em aplicações diferentes. Quanto de insulina regular? Vamos pegar o exemplo do nosso paciente. Ele está com 28 à noite e 14 durante o dia. Se você somar isso, ele vai estar com 46 unidades de insulina. O que eu vou fazer? Eu vou fazer entre 10% e 20% da dose do paciente. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir fazer por volta de 5 a 10 unidades de insulina para o nosso paciente. Muito bem, dei a insulina regular, não melhorou, o jantar também está alto. Dou insulina regular no jantar, não na hora de dormir, no jantar. Então, a insulina regular, ela vem antes da insulina NPH. Estão vendo aqui? Dessa maneira, a gente consegue controlar também o jantar. E se por acaso o almoço também estiver ruim, eu posso dar uma dose de NPH na hora do almoço ou então uma dose de regular. Depende. Isso vai depender do paciente. Mas basicamente a dose de regular tem que ser feita pelo menos no café da manhã e no jantar. Dessa maneira a gente vai conseguir um controle mais adequado do nosso paciente. João, eu tenho que obrigatoriamente usar insulina regular? Não, posso usar insulina ultra rápida. A insulina ultra rápida eu faço 2 doses de NPH que o paciente já está tomando, faço a dose de NPH da hora do almoço e a cada refeição uma dose de insulina ultra rápida para cobrir o pós-prandial. Isso eu posso fazer com NPH e ultra rápida. Por que a gente sempre cita esse exemplo? Porque se porventura o paciente não tiver acesso aos análogos de insulina ou tiver acesso pelo menos a um análogo de insulina, a gente prefere que esse análogo de insulina seja o análogo ultra rápido e não o análogo ultra lento, porque o ultra rápido controla mais rápido a glicemia pós-prandial. Muito bem, é o ideal? Não, o ideal é que a gente faça os 2 análogos, os análogos ultra lentos e os análogos ultra rápidos. Então os análogos, esse é um exemplo de um paciente que eu faço uma dose de análogo ultra lento à noite, né? Ele vai fazer o pico, ele não tem pico, então ele vai durar as 24 horas e a cada refeição eu faço uma dose de insulina ultra rápida. Esse seria o mundo ideal para a gente, onde o paciente faz 4 aplicações, uma de análogo ultra lento e 3 de análogo ultra rápido, de preferência contando o carboidrato e corrigindo a glicemia que vem antes mais alta no pré-prandial. Outra maneira que a gente tem que fazer é o esquema basal-bolus usando a protamina mix. O que é a protamina mix? É o análogo de insulina ultra rápido com protamina. Então ele vai ter 2 velocidades. Então eu aplico uma dose no café da manhã com as 2, uma dose no almoço com as 2 e uma dose no jantar com as 2. Então dessa maneira eu consigo controlar com 3 picadas o paciente. Obviamente que esse paciente é um esquema um pouco mais rígido, mas é um esquema que para o nosso paciente com diabetes tipo 2 que não quer picar as 4 vezes, não quer ficar contando o carboidrato, pode ser uma opção terapêutica adequada. De qualquer maneira, independente de qualquer opção, muito atenção com a hipoglicemia. É importante que esse paciente sempre vá medindo a glicose para que a gente possa ver se ele não está apresentando hipoglicemia, porque a hipoglicemia, como vocês veem nesse diapositivo, ela é extremamente complicada para a parte cardiovascular e é importante que a gente controle muito bem a hipoglicemia. Quem está em risco de ter hipoglicemia? Aquele paciente com hemoglobina glicada mais baixa. Então, glicadas por volta de 6, 6,5, peçam para o paciente aferir a glicose de vez em quando, para que a gente possa ver. Foi o que os grandes estudos mostraram para a gente. O ACCORD, o ADVANCE e o VADT mostraram que no tratamento intensivo com glicada por volta de 6,5, a taxa de hipoglicemia foi maior do que no tratamento padrão, que a glicada ficava em torno de 7. Então, conclusões e desafios para a gente. Insulina é importante e recupera a célula beta. Então não tem perigo a gente insulinizar o paciente antes. Não necessariamente a gente vai fazer isso para sempre. E o mundo ideal nem sempre é o real. Ou seja, esse paciente precisa se controlar bem adequado para que ele possa ter uma hemoglobina glicada boa e evitar as complicações.
Se der para ser com o esquema basal bolos, com análogos ultra rápidos e ultra lentos, tudo bem. Se não der, que seja com as insulinas mix, que são opções interessantes. Na verdade, a nossa missão é diminuir a resistência insulínica dos médicos, ou seja, a resistência ao uso da insulina. O diabetes é uma doença que precisa da insulina e se nós tivermos muita resistência a ela, a gente possivelmente vai deixar o nosso paciente fora das metas de controle. Eu vou deixar o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vocês já conhecem, e o meu e-mail pessoal. Qualquer coisa, vocês me entrem em contato. Um grande abraço.